Eu, Jó, homem justo e temente a Deus, desfrutava de uma vida próspera com minha amada família e meus abundantes bens. Contudo, em um dia fatídico que lançou sombras sobre minha existência, mensageiros chegaram, portadores de notícias que ecoaram como trovões, anunciando a perda devastadora de meus rebanhos, servos e até mesmo de meus filhos inocentes. Fui atingido por uma sucessão implacável de tragédias inexplicáveis, cujo peso se abateu sobre mim como uma tempestade impiedosa. No epicentro da minha dor, em um ato de desespero e resignação, rasguei minhas vestes como símbolo visível do fardo insuportável que caía sobre meus ombros. Caí prostrado perante a majestade divina, mas, em meio ao lamento, uma chama de fé ardia em meu coração atribulado. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei, o Senhor deu, e o Senhor tirou, ou bendito seja o nome do Senhor, murmurei, minhas palavras carregadas de uma tristeza profunda e uma aceitação reverente diante do desígnio divino. Naquele momento sombrio, em que as lágrimas eram mais abundantes que as respostas, minha fé permaneceu inabalável. Mesmo diante da voragem do infortúnio, eu, Jó, resisti à tentação de blasfemar contra o Criador, mantendo-me firme em minha devoção, ciente de que havia mistérios além da minha compreensão humana. Assim, inicia-se a saga de um homem justo, marcado pela adversidade, mas sustentado por uma fé que transcende as tribulações mais sombrias. A narrativa de Jó, como um poema trágico esculpido nos anais da fé e da perseverança, começa a desdobrar-se diante dos olhos da eternidade, revelando a complexidade da jornada de um homem frente às incertezas insondáveis do destino. Prosseguindo na trama dolorosa de minha existência, minha aflição não encontrou alívio quando fui afligido por uma terrível enfermidade, uma praga que se abateu impiedosamente sobre meu corpo, cobrindo-me com chagas que clamavam por misericórdia. Em meio à minha angústia física, a sombra da desesperança pairava sobre mim como um manto sombrio. Minha esposa, mergulhada na mesma tristeza que me envolvia, sugeriu que amaldiçoasse a Deus e buscasse no abismo da morte um refúgio para nossa dor insuportável. No entanto, mesmo diante do abismo, eu, Jó, permaneci firme em minha fé. Recusei-me a permitir que a amargura profunda tomasse conta de minha alma, resistindo à tentação de pecar com meus lábios, mantendo minha devoção inabalável ao Senhor que, em sua sabedoria, permitia tal provação. Amigos, ao saberem da extensão do meu sofrimento, vieram me visitar. Por 7 dias, sentamos juntos em silêncio, compartilhando a atmosfera densa de desolação que pairava sobre nós. Nesses momentos de quietude, as palavras não eram necessárias, a presença deles, um testemunho silencioso de solidariedade diante da minha dor dilacerante. Então, em um rompante de angústia contida, comecei a lamentar minha condição. Minha voz ecoava em lamentos, expressando a dor que consumia minha alma e questionando o motivo intrínseco de tal sofrimento. Mesmo sendo reconhecido como um homem justo, as razões para minha provação permaneciam veladas, desafiando meu entendimento e testando os limites da minha fé. Assim, nas sombras da enfermidade e na presença de amigos que compartilhavam meu fardo, a narrativa de Jó adentra um capítulo marcado pela persistência diante das trevas, um testemunho da resiliência que se forja nos fornos da adversidade. À medida que os capítulos se desenrolavam em minha vida, eu, Jó, me vi imerso em discussões profundas com meus amigos, explorando incansavelmente o propósito do sofrimento e a intricada natureza da justiça divina. As palavras ressoavam como ecos nas paredes do meu ser, enquanto eu tentava decifrar os desígnios do Altíssimo em meio às sombras que se estendiam sobre mim. Em meu clamor por compreensão, ansiava por um mediador que pudesse, de alguma forma, interceder em minha causa diante da majestade insondável de Deus. As perguntas ecoavam em meu coração atribulado, e quem seria capaz de traduzir minhas angústias em palavras que o divino pudesse compreender? Em meio à escuridão, ansiava por um elo, um intercessor entre o humano e o celestial. Apesar das respostas bem-intencionadas de meus amigos, as quais se desdobravam como folhas ao vento, eu, Jó, mantive firme minha integridade. Recusei-me a sucumbir às acusações de pecado secreto que eles lançaram sobre mim como pedras afiadas. Em meio à tempestade de palavras, meu manto de inocência permanecia intacto, uma vestimenta que eu, em minha honestidade, não permitiria que me fosse arrancada. Em meus momentos de lamento, busquei incansavelmente compreender os mistérios do divino. Cada palavra, uma gota no oceano da minha perplexidade, era lançada em direção ao céu silencioso.
Mesmo diante da aparente ausência de resposta, eu, Jó, permanecia inabalável em minha fé. Cada suspiro era uma oração, cada lágrima um elo entre minha alma e o transcendental. Assim, entre diálogos acalorados e silêncios reflexivos, minha jornada na sombra da dúvida continuava. A história de Jó, agora entrelaçada com as interrogações que ecoavam no deserto da minha alma, avançava, desafiando não apenas a lógica humana, mas também a própria essência da fé que sustentava meu ser. Eis que, em meio à tempestade da incerteza, o Senhor respondeu do centro de um redemoinho majestoso. Sua voz ecoou como trovões nos recônditos da minha alma, recordando-me de sua soberania sobre toda a criação. Ele desafiou-me a compreender seus caminhos, cujos desígnios transcendiam a compreensão humana. Perante a grandiosidade divina, humildemente reconheci minha limitação, curvando-me diante da majestade insondável de Deus. A revelação divina, como raios de luz perfurando as nuvens escuras da perplexidade, iluminou os corredores ocultos do entendimento. Em um diálogo transcendental, fui confrontado com a imensidão do cosmos, a ordem intrincada da natureza e a beleza indescritível de sua criação. Cada palavra divina era como uma estrela no céu noturno, cintilando com a sabedoria que ultrapassava os limites da mente humana. Ao contemplar a vastidão do conhecimento divino, humildemente ergui os olhos da minha própria limitação para vislumbrar a grandiosidade de Deus. A jornada de Jó, marcada pela dor e pela busca incessante, culminou em um entendimento mais profundo da transcendência divina. Finalmente, o Senhor, em sua misericórdia infinda, restaurou minha sorte. Como as águas que renovam a terra árida, sua graça fluiu sobre mim, dobrando minha prosperidade anterior. Uma nova família foi concedida, e sobre mim se derramou uma bênção renovada, como um manancial que jorra abundantemente após a seca. O que antes eu apenas ouvia falar sobre Deus tornou-se tangível, visível aos olhos da minha experiência. Assim, envolto na tapeçaria da redenção divina, eu, Jó, testemunhei não apenas a restauração material, mas também o florescer de uma fé mais profunda. O temor reverente que agora habitava em meu coração era fruto não apenas da observação, mas da vivência pessoal da presença divina em meio às provações e à restauração.